aqui volta com Falando em Desenvolvimento e o tema de hoje é sustentabilidade. Agora nós vamos falar sobre o papel de cada um neste processo e antes, mais um trecho do vídeo cedido pelo programa Cidades Sustentáveis. Metade da humanidade está atualmente na área urbana. Só no Brasil, 85% da população vive nas cidades. A falta de planejamento e de responsabilidade socioambiental incentiva um crescimento desordenado desses municípios. E o excesso de consumo esgota os recursos naturais. O Brasil precisa contribuir decididamente com o movimento global pelo desenvolvimento sustentável. Isso já acontece em várias partes do mundo. Vejam só. Copenhague quer ser até 2015 a melhor cidade do mundo para os ciclistas. Todos os dias, 55% dos moradores vão para o trabalho de bicicleta. É possível até carregá-la no trem ou no metrô. A capital dinamarquesa já tem cerca de 340 quilômetros de ciclovias, além de outros 40 quilômetros de ciclovias verdes. A maioria das estradas principais tem corredores para bicicletas em ambos os sentidos. O aumento do uso destes veículos, que são baratos e não soltam gases tóxicos à atmosfera, melhorou o trânsito e o bem-estar das pessoas da cidade. O governo de Rizal tornou obrigatório a instalação de aquecedores solares em todos os prédios da cidade. Além disso, a maioria dos sinais de trânsito e as luzes dos parques são alimentados por células solares. Essa política reduziu as emissões de carbono, a poluição local e provocou uma revolução cultural na cidade. Inúmeras experiências como estas estão espalhadas por todo o mundo. E o Brasil pode fortalecer essa rede de cidades que buscam o desenvolvimento sustentável. Dois exemplos, né, do exterior. No Brasil, nós temos dois exemplos ali da energia solar e da mobilidade, né, que seria o ciclismo, né, o aumento das ciclovias. Isso é uma realidade muito distante do Brasil hoje ou não? Não, o Brasil está evoluindo em todas essas áreas velozmente, de alguns anos para cá, porque ele aceita a ideia de que a natureza brasileira, sendo tropical, favorece muitas dessas coisas. Até o andar de bicicleta no mundo tropical é mais confortável do que onde tem inverno, não é mesmo? O aproveitamento de energia solar também é uma coisa já aceita no Brasil, está crescendo, não faltam recursos financeiros ou recursos técnicos para fazê-la. Os obstáculos estão ou no município, falta de vontade política de querer fazer aquilo, ou em alguma das entidades que financiam ou aprovam as coisas. Entendi. Então, parte nesse caso, né, de política, vamos falar de políticas públicas então, porque eles são duas políticas públicas, né, implantadas. Para todas elas já existem políticas públicas federais. Em alguns estados também tem, igual Minas Gerais, tem política pública para diminuir emissões de gás de efeito estufa, os quais quer dizer aumentar a produção de energia através do sol, aproveitamento da energia do sol, quer dizer diminuir a queima de combustíveis fósseis, ou seja, do automóvel, tirar o automóvel, diminuir o desperdício no uso do automóvel. Tem também a conservação de energia na indústria e no comércio. Você sabia que alguns shoppings de BH têm 35 mil lâmpadas? Primeiro você fecha, depois acende a lâmpada. Isso é um absurdo de desperdício. E já existem políticas para diminuir esse tipo de desperdício, que é lá no projeto. Então, o Brasil tem que estar bem posicionado em caminhar para a sustentabilidade, inclusive a do município.
Os obstáculos são institucionais. Às vezes o judiciário não entende, o Ministério Público chega com a fórmula, o prefeito não sabe se a opinião pública vai aceitar ou não. Aceitar ou não. Se a gente for falar desse papel de cada um, né? Porque tem o papel gestor, políticas públicas, implantação, desenvolvimento das políticas públicas. Tem o papel cidadão, aceitar, internalizar e desenvolver e contribuir para aquilo. Vamos tratar os dois pontos. No papel gestor, políticas públicas. Faltam políticas públicas, Milton, no âmbito federal para integrar o municipal, ou o município pode criar e deve criar, faltando políticas públicas ou elas em desenvolvimento, né, em âmbito federal, a sua política pública de sustentabilidade? Não, para o federal já tem quase todas essas políticas públicas formuladas com diretrizes e com dinheiro. Não falta mais recursos humanos, recursos técnicos e dinheiro no âmbito federal. Os estados têm diferentes propostas. Elas têm levado um certo tempo para adotar suas políticas municipais. Eu diria que no federal está bem. O municipal, que é o primeiro contato com a população, é onde a política tem de ser formulada através de constante consulta popular. Muitas vezes o gestor não gosta de fazer reuniões porque é caótica, o povo não entendeu e tal. Mas sem isso, você não chega à formulação de uma política pública que dure tempo. Ou seja, a política pública no âmbito federal... Vou dar um exemplo, por exemplo, da cidade de Viena, onde eu vivi 20 anos, que é o seguinte: cada partido político tem em cada bairro pelo menos uma sala de reuniões, em que elas trazem o povo para discutir coisas do bairro. Cada partido político? Mesmo os pequeninos têm uma sala. Por quê? Porque é o primeiro momento em que o partido escuta o zum-zum da população. O que ela está querendo, o que ela não está gostando. É lá na salinha. Então essa capilaridade dessa proposta das políticas, da formação das políticas públicas. Ali que começa a discussão da política pública. Vou dar um exemplo. Se tem Olimpíadas daqui a 5 anos na Áustria, eles já começam a discutir lá na salinha. Então, o prefeito, que no caso não são partidos políticos em bairros, né? Mas o gestor no seu município, ele deve chamar, no caso, né, que o nosso tema hoje é sustentabilidade, ele deve chamar a população para... Porque às vezes a população também não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não tem o discernimento Mas funciona assim. Primeiro é o conceito de que nesses países de estabilidade política, o prefeito é político. Ele não é, em primeiro momento, um gestor. Esse ele é também. Mas o primeiro momento dele, ele é político. A mesa dele é limpinha. Porque ele vai interagir com grupos de pressão, população, o empresariado, aquela celebridade que chegou de Hollywood, ele vai usar isso para passar uma mensagem ao seu público. Então, a ideia de que o prefeito é um político. E sendo um político, o tempo todo. Ampliar o canal de comunicação dele com aí sim, é isso, exatamente. Aí ele usa a política para ampliar o canal de consulta à população nos diferentes assuntos. A política de saúde para gestantes, ela se integra com outras políticas, por exemplo, a de transporte público. A gestante hoje e depois que o bebê nascer, ela vai precisar de um transporte público especial para ela, um lugar especial no ônibus. Então, ela vai interferir lá na política de transporte público, mas também na política de hospital e de posto de saúde. E também no auxílio maternidade, ela ganha um kit e uma bolsa. Então, essa integração das coisas, como o mundo faz, como nós, os cidadãos, fazemos, tem de ter uma antena parabólica para escutar esse povo. E essa é a política. Esse é um ponto importante porque se projetos em nível federal não faltam, né? Cabe ao gestor buscar
né? A leitura seria essa. Isso. Cabe ao gestor buscar com os projetos dele, né, para adequar a realidade do município, os projetos federais, né, buscar. Mas há hoje uma discussão, né, dos prefeitos, um questionamento que faltam recursos para muitas coisas. Para a saúde, para a educação, para investimentos. A gente citou no bloco anterior a redução do IPI, que impactou diretamente no envio do Fundo de Participação dos Municípios. O município um mês recebe um tanto por cento, no outro mês já recebe 60% daquele valor do mês anterior. Né? Um caos na vida dele. E ele não consegue elaborar, ele não consegue ter a continuidade dos projetos dele, às vezes tem que retrair. Propostas simples, se a dificuldade do gestor está sem nem buscar lá, propostas simples que ele pode aplicar no município dele para a gente trabalhar o conceito da gradualidade, né, projetos sustentáveis. Temos essa possibilidade, além de ouvir o cidadão, mas assim, de criar. Aqui a gente viu um ciclovia. Seria melhorar a mobilidade urbana? Seria... Um passo simples é de formular um plano municipal de desenvolvimento sustentável, em consulta com a população. A Vanessa falou há pouco na questão de que esses diferentes comportamentos da população precisam de ter uma sintonia. A sintonia é chamada plano. A propósito, meados do próximo ano, os prefeitos do Brasil inteiro deverão apresentar o plano de resíduo sólido. É uma ótima oportunidade, porque já tem recursos para isso, de formular consulta às populações ou interesse e tal, e dentro do plano de resíduo sólido trazer também mobilidade, saúde pública, porque tudo é integrado. Educação para a cidadania. Do par do gestor, a criação de planos, né? Elaborar projetos, participar. Vanessa, do lado do cidadão, porque nós, cidadãos, o cidadão, também confia muito essa responsabilidade no gestor, no prefeito, cobra do prefeito. Nós cobramos os gestores. Mas e nós? Porque o nosso dia a dia, isso também é possível, né? Sim, sem dúvida. Voltando um pouquinho ao que o Milton estava falando sobre os nossos planos, temos bastante planejamento, temos planos maravilhosos. Nos falta um link, alguns deles, né? Nos faltam links, como exemplo, o de mobilidade urbana de Belo Horizonte. É um plano muito bom. Porém, nos falta o link da aplicação desse plano, da implementação, da participação popular nesse plano. Em Minas, Vanessa, a maioria dos municípios, 70% tem menos de 50 mil habitantes, são municípios pequenos, médios e pequenos. Muitos já, como são pequenos, né, utilizam pouco o carro, alguns nem transporte coletivo têm, porque a proximidade do centro com a casa, né, apenas para a área rural. Essas pessoas, né, o dia a dia, processos simples, ações simples que podem e devem ser tomadas para melhorar o dia a dia dessas pessoas. Nós temos, quais seriam? Bem, e aí a gente entra mais uma vez na mudança do posicionamento do cidadão frente ao uso da cidade. O cidadão precisa ocupar a sua cidade, voltar a ter a cidade como um espaço seu. Então, se apropriar daquele espaço, optar por opções de caminhamento, uso de bicicleta, dentro da sua casa, sim, repensar o desperdício de alimentos, repensar o consumo de água e de energia que a gente faz muitas vezes desperdiçando, repensar a disposição dos seus resíduos sólidos. Não nos custa nada preparar o resíduo antes dele ser descartado. Separar. Ainda que a cidade, sim, separar, prepará-los, inclusive, porque não é simplesmente tirar a embalagem, por exemplo, de uma bandeja de carne, porque eu tenho isopor, porque eu tenho plástico, e depositá-lo, mesmo que seja num recipiente separado, para levar para a destinação. Não, é preciso preparar, é preciso limpar aquele material. Passar uma aguinha antes de jogar fora. Oferecer respeito àquele outro cidadão que vai processar aquele resíduo. Então, por exemplo, na minha casa, eu fui ao supermercado, comprei, consumi, trouxe carne, trouxe latinha de massa de tomate, trouxe iogurte, trouxe leite. Sim. Acabei de consumir, eu posso passar uma aguinha e jogar aquilo no lixo. Exatamente. Né? Para não deixar... Preparo esse resíduo, separo ele em recipiente, em lixo seco, em lixo úmido, né? Separo esse material preparado para que
não atraia vetores, não atraia micro-organismos e que ofereça respeito àquele outro cidadão que lá na ponta vai tratar esse resíduo ao catador. Então, é uma relação, oferece-se aí uma relação de respeito também. Então, eu posso repensar a maneira como eu tomo meu banho, a maneira como eu escovo os meus dentes. A torneira aberta durante toda a escovação do dente, durante todo o tempo são que pequenas você está ações, lavando os cabelos. São pequenas ações, mas que significam mudança de comportamento. Eu estou mudando aqui para exigir, sim, num nível maior, para exigir que a minha cidade tenha menos vazamentos, tenha menos desperdício de água, que a minha cidade tenha um transporte menos poluidor, mas é importante, sim, começar por si, né? Comprando menos, por exemplo, aparelhos de televisão, menos celulares, repensando o menos uso roupa, disso. Menos calçado, né, Milton? Usar não se atrai tanto aos modismos. Tem um princípio da compostagem, né, de às vezes, restos de alimento. Quem tem uma horta em casa, né, cultiva alguma coisa, é interessante esse resto de alimentação ser transformado em composto, ser levado para a hortinha. Sim, isso também pode é uma ser opção. feito. Claro, Porque pessoal de interior, de cidade menor, tem muita horta em casa, né? Planta as coisas no próprio jardim, no espaço que tem. Então, do lado do gestor, é buscar os recursos com projetos, porque o dinheiro... Primeiro plano. O plano. Com consultas à população. Com participação popular. E aí, Participação. isso, com a participação de todo mundo. Explicando, na verdade, explicando sempre do que se trata o projeto, colocando os prós e contras, sendo escutando a realidade. E tal. Aí surgem projetos, e os projetos serão financiados pelos recursos que a IGZ. Por exemplo, em Minas Gerais, o BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado, tem uma grande carteira municipal. Diretamente. Mas o questionamento é justamente os municípios falta de recursos. O problema estaria onde, então? Em saber buscar esses recursos? Esse é o número um. O segundo é que existe uma certa burocracia em muitos desses lugares. Porque há uma dificuldade por parte dos gestores? Existe uma certa burocracia, não tem todos os documentos necessários para obter o recurso, mas não é por falta de recurso. E a não integração, né? Como as políticas não estão integradas, eu gasto na habitação, eu gasto na mobilidade, eu gasto na saúde em momentos diferentes, eu gasto 2 vezes, eu gasto 3 vezes, quando se eu tivesse uma integração desses planos, isso teria uma visão sistêmica. A gente fala daqui a pouco sobre como as organizações que estão para a sustentabilidade podem ajudar os gestores e também aproximar os cidadãos desta realidade. Daqui a pouco.